Se você, qualquer coisa, pode falar, não, faz você, que você tem a... Aqui, a gente está agora bem na parte da transição da energia para a dimensão consciência, né, que é a primeira dimensão temporal, que é de energia, para a segunda temporal, que é a consciência. E aí, a primeira organização da vida, ele chama de raio globular. É como se fosse a primeira organização que seria o que nós chamamos de um ser vivo. Embora ele vá mostrando que esse princípio ele vai seguindo um processo evolutivo que, na sua amplitude, a vida em tudo, né? Então, a forma de organização nessa dimensão consciência, ela se dá nesse raio globular, né? Então, na matéria, o básico seria o hidrogênio, na energia seria a gravitação, na dimensão vida seria esse raio globular. Então, ele vai apresentar o raio globular e depois ele vai seguir agora a evolução da vida. A gente agora entrou na dimensão vida, consciência. Isso. O raio globular, então, é um sistema elétrico fechado. Nova unidade coletiva, formada pela combinação e associação de sistemas vorticosos, gerado pela penetração eletrônica nos sistemas cinéticos atômicos, mantidos ligados em unidades pelas reações recíprocas ativo-reativas, até mesmo sua forma é a de um sistema de forças fechado e equilibrado. O jeito que ele coloca esse raio globular aqui é um sistema muito físico ainda, né? Falta a parte, ainda colocar a parte mais, como se diz, mais espiritual, né? Mas vai ser colocado. Paulo Brito, eu vou te pedir de novo, só assim, você sempre se lembrar de estar falando bem perto, viu? Ah, tá. Neste caso, a onda dinâmica degradada assume novo modo de ser. Sua trajetória aprofundou-se com os trens eletrônicos nos sistemas atômicos. Fundiu-se com eles. Seu movimento muda de forma. Não se transmite, mas volta-se sobre si mesmo. O sistema cinético que preludia a vida está profundamente mudado e é essencialmente diferente. A trajetória da transmissão dinâmica muda de direção. A eletricidade não se projeta mais de um polo a outro, mas se fecha em si mesma num circuito fechado, que se mantém enquanto a estabilidade do sistema não desmorona pela intervenção de forças externas. Esta é a construção... Paulo Brito, até agora ele só está fazendo uma recapitulação, né, mostrando que a energia ela foi ficando cada vez mais degradada e depois ela entrou numa nova forma de organização que é o vórtice. Né? Então, esse vórtice é o princípio de uma nova forma de organização desse princípio, que é o da consciência. Então, ele só está fazendo uma recapitulação ainda nessa parte. Sim. Lembrando sempre que quando ele coloca coisas novas, né, é difícil a gente fazer analogias, né? Então ele vai fazendo analogias, interação com o que é conhecido para o desconhecido. E isso leva tempo para ir caindo essa ficha, né? Então esses processos de reorganização no sistema fechado, né, uma nova modo de, como se diz, se expressar, né? Ele vai usando daquilo que é conhecido para falar de coisas novas. Isso é muito... não é fácil implementar novos conceitos assim, né? Essa é a construção cinética do raio globular. Mas, se de um lado ele é um organismo de forças, próximo das forças dinâmicas de que proveio, do outro lado excita a matéria, arrasta consigo os sistemas atômicos e reveste a matéria como de um corpo. Ele está passando de um processo de transição. Esses fenômenos de transmutação, reduzidos à sua natureza cinética substancial, são bem compreensíveis. Bom, essa última frase aí, não sei se são bem compreensíveis, né? Sua voz é bem audaciosa quando
falas são bem compreensíveis, mas tudo bem. Entramos agora na química. Os corpos simples, encontrados primeiro pela onda elétrica degradada, em sua passagem, são os elementos da atmosfera pela introdução eletrônica. Só uma informação. Como ele fala aí, como é que havia esses elementos químicos se esse vórtice está em formação, ele está na parte eletrônica, na parte elétrica? Entendeu? Isso aí eu acho que houve uma divergência. Porque, para mim, o processo seria universal, tanto que seja na parte física como na parte química, né? E aí ele fala que já tem como se fossem órgãos separados, não sei se é essa a interpretação. Eu vou colocar, então, essa visão aqui. A matéria, ela é um princípio que está em uma forma de organização naquela dimensão. Na estrutura do átomo, no caso, ele tem ali também, junto com ela, estruturas ligadas à energia, que é essa dimensão acima. E o que ele diz é que quando a energia ela entra em uma outra forma de organização, que é o vórtice, ela se liga à matéria. Então, quando a gente vê um átomo de hidrogênio, ele tem ali uma estrutura material de um princípio, mas ele tem um princípio que é muito além da energia. É uma nova forma de organização que a ciência ainda não consegue perceber, né? Isso está além dos equipamentos da ciência. E aí eu vou até colocar aqui uma ideia, eu já conversei isso com o Paulo Brito, porque na quântica ele tem um princípio que eu acho que é o que a sua voz ela está colocando aqui, que é o seguinte: cada átomo, por exemplo, o hidrogênio ele tem várias camadas onde o elétron ele está, né? São basicamente 7 camadas que ele tem onde esse elétron ele pode estar ali. E essas camadas, elas têm uma coisa que se chama, que é um formato, é uma função de onda. Essa função de onda na quântica, ela que traz todas as características, todas as propriedades de um átomo, do hidrogênio, do mercúrio, do carbono, são essas funções de ondas. Essas funções de ondas, pelo incrível que pareça, os cientistas falam que ela só é uma coisa, é só uma onda matemática, ela não existe, eles dizem. Mas toda a quântica, ela se baseia nessa onda que não existe. Ela fala assim, não, isso aqui a gente não consegue medir, até porque ela está em uma outra matemática que a gente chama que são números complexos. Fala assim, não, isso aqui ele não existe. Porém, quando fala de quântica, a gente está trabalhando sempre com essa onda que traz todas as propriedades da matéria. Então, eu até estava conversando com o Paulo Brito, falei assim, Paulo Brito, esse vórtice que a sua voz fala é muito a característica das funções de ondas que são a base de toda a quântica, né? Então a gente trabalha com equações, não da matéria, são equações das funções de ondas. As funções de ondas, elas vão se ligando em funções de ondas de moléculas, e aí vai, sabe? Aí eu até conversando com o Paulo Brito, falei assim, olha, eu acho que o que ele está falando dessa estrutura de um vórtice é a função de onda que a gente trabalha na quântica. Essa dúvida que o Djair levantou, embora para gente que não é físico, não conhece profundamente a obra de Pietro Baldi, possa parecer muito confuso, tudo isso é colocado de uma forma didática. Tá? Esse sequenciamento de fatos, ele não necessariamente acontece um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. É como você mesmo falou disso aí. É tudo ao mesmo tempo? Mais ou menos mas tem uma sequência disso acontecer. Se a gente for olhar a nossa pele, ela está constantemente se renovando. Células novas são criadas, células são mortas, são descamadas.
E se você for analisar, tiver condição de analisar, você vai achar células em todos os níveis de evolução, tudo ao mesmo tempo. Mas existe uma sequência disso acontecer. Só que uma célula está morrendo, a outra está nascendo, a outra está começando a desenvolver, a outra está no meio do desenvolvimento. Desculpa. Tem tudo uma sequência, só que ela não é aquela coisa, acontece um, depois acontece outro, depois acontece outro. É tudo no universo simultâneo. Mas ele, didaticamente, tenta mostrar para a gente que segue uma lógica, uma sequência dos fatos. Mas que, com certeza, num universo desse tamanho, você vai achar momentos, digamos assim, evolutivos em todos os níveis ao mesmo tempo. Eu entendo assim, né? Eu também entendo assim, sabe? No próprio universo inteiro, você vai ter planetas que estão no seu primórdio, planeta que estão no seu ápice, planeta que estão morrendo, esqueleto de planetas. Nós vamos ter em todos os estágios. A mesma coisa, nós vamos ter seres que ainda não entraram, estão no nível alfa, gama, o beta, o alfa, o x, o y, o menos x, o menos y, ou seja, em todos os estágios convivendo ao mesmo tempo, e o tempo também é um desses personagens aí, né? E de tal maneira que você convive com, né? Então, nós temos aqui seres em estágios mais avançados, seres no seu início, nós vamos ter vírus, nós vamos ter matéria bruta, né? E nós vamos ter seres celestiais ao nosso lado, né? Então, tudo ao mesmo tempo. Né? Eu concordo contigo. Paulo Brito, né, esse ponto que você e o Silvio colocaram, né, e juntamente com o Djaí, conta aquele caso daquela criança perguntando sobre a evolução de uma floresta. Isso, né? Quando, nas minhas aulas de astronomia, em escolas, uma criança de uns 10 anos, aqui do Gama, né? Perguntou assim, como é que você sabe... Quando ele perguntou como é que você sabe, ele estava perguntando para a ciência, né? Como é que a ciência sabe de tudo isso se o homem não viveu tanto tempo, se a humanidade não viveu tanto tempo para falar da evolução do cosmos? Né? Que eu falei do Big Bang, falei da evolução do universo, tudo. Aí ele fez uma pergunta muito complicada, muito difícil de responder. E eu respondi para ele assim, se eu te der 7 dias para passar na floresta, você vai ver o nascimento, vida e morte de uma árvore? E ele falou que não. Eu falei, eu consigo. Eu não vejo a mesma árvore. Eu vejo semente de árvore, eu vejo árvore nascendo, árvore no seu esplendor, árvore morrendo, vejo esqueleto de árvore. Dali, eu crio um modelo de nascimento, vida e morte de uma árvore. E como na floresta tem muita árvore, eu posso validar o meu modelo observando se ela encaixa ou não no meu modelo. Se eu encontrar alguma árvore que não se encaixa no meu modelo, quem que vai estar errado? A árvore ou o modelo? Naturalmente, eles falam o modelo, né? Então, a gente volta para a prancheta e refaz o modelo. Né? A mesma coisa para olhando o universo. Eu vejo estrelas nascendo, estrelas no seu esplendor, estrelas morrendo, vejo esqueleto de estrelas. E faço, então, um modelo de nascimento, vida e morte das estrelas. Como no universo, o que eu mais tenho agora com o Hubble, com o novo telescópio, o que a gente mais tem são dados. Né? Então, se eu encontro alguma estrela que não se encaixa no meu modelo, eu tenho que voltar para a minha prancheta e refazer o meu modelo. E assim também eu vou criando esses modelos, né? Mas eu vou ver estrelas nos seus vários estágios, né? Estrelas nascendo, estrelas no seu esplendor, estrelas morrendo, né? Esqueleto de estrelas. E assim, todas elas convivendo ao mesmo tempo.
Ok. Pela introdução eletrônica, eles são elaborados. O sistema cinético múltiplo do raio globular torna-se um centro de elaboração química. Colidindo com a estrutura íntima do átomo, a energia pode concentrar ao redor do seu impulso a matéria encontrada. O impulso, ou o sistema genético, ficará sendo a força diretriz da vida, o psiquismo animador da forma. A matéria, arrastada no entrelaçamento de combinações químicas cada vez mais complexo, estabelecer-se-á em unidades cada vez mais compactas, em formas cada vez mais estáveis, e constituirá o corpo. Assim, a vida formará o seu suporte, bastante estável para iniciar sua evolução, com um processo contínuo, diretivo, de dentro para fora, direção tangível dos fenômenos vitais, operará a sua transformação progressiva. Claro que aqui não está muito claro, né, algumas coisas, né? Existe um aspecto aí que não é colocado, que é essa outra forma da matéria, que a gente chama de matéria astral ou matéria vital, né? Que dá vitalidade aos corpos. Então aparece um novo componente, né, que é diferente da força elétrica, que é diferente da força gravitacional, né? É uma outra interação, né, que a gente pode chamar de vitalidade, né, que vai dar surgimento à vida. Então, e você tem energia gravitacional que se transforma em energia elétrica, que se transforma em energia cinética. E será que transforma, então, nessa energia de vitalidade, que dá vitalidade, né? E da vitalidade, ela, com o decorrer do tempo, ela pode criar consciência de si mesma, e daí surgir a parte espiritual. Então, existem vários componentes ainda que vai ter que ser implementado aos poucos. Mas como é que você, naquela época que ele coloca isso aqui, você vai falar de algo que ainda não é mensurável, não é visível, mas você pode perceber ela através da mediunidade, através das sensações, né? E ali você cria modelos de como você vai trabalhar com essa nova forma de interação, né, das coisas, né, da substância. Eu gosto de chamar de vitalidade, né? Ou matéria etérica, ou o nome que quiser dar. Um ponto que é interessante, assim, essa linha que a sua voz está colocando, que é da evolução das dimensões, da matéria para a energia, para essa dimensão consciência, um ponto importante é que no momento que ele passa para essa dimensão consciência, se estrutura num vórtice, o vórtice, desde o começo, ele se mantém ligado à matéria. Né? Então, é como se... E depois isso ele vai ficar mais claro. Ele sempre vai ligar com estruturas que são trifásicas. Né? Então, no caso aqui, nesse nosso universo, é matéria, energia e espírito, consciência. E, então, o vórtice, desde o começo, ele está ligado à matéria. Então, é como nós ligados não só no corpo físico, mas no perispírito. O perispírito é um tipo de corpo que está sustentando esse vórtice que está nessa dimensão que a sua voz coloca. Então, desde o começo, nesse caminho da evolução desse vórtice, ele está ligado a algum tipo de corpo, né? E daí ele vai começar a trabalhar isso. E depois disso, né, isso aqui é uma hipótese, como o Paulo Pito colocou, mas é bacana realmente começar a se pensar, como é que é? Haveria uma espécie de igual tem uma tabela periódica para a matéria, seria a gente sabe, um caminho evolutivo da energia, também deve ter um tipo, só que muito mais complexo, da evolução desse princípio de vida, né, desse princípio. E aí eu me lembrei no livro Nos Domínios da Mediunidade, logo no começo, o André Luiz
junto com o mentor Aulus, eles vão ali em uma reunião mediúnica, e aí dão para ele um óculos, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é o psicoscópio. E aí ele fala sobre o psicoscópio, e uma das coisas que ele diz é que pelo psicoscópio é possível, inclusive, fazer estudos para saber em que nível de evolução está aquela pessoa. Então, pelo tipo de radiações que a pessoa está tendo, você consegue fazer aí ter uma noção. E aí ele faz uma ligação assim muito rápida, mas isso é muito profundo, com o contador Geiger. O contador Geiger é um instrumento que você chega perto de um átomo que está se desintegrando. Então, aquele átomo está emitindo radioatividade. O contador Geiger, ele tem uma medição de quanto que está irradiando aquele átomo, aí você tem uma noção da radioatividade. Então, a gente pode até pensar nessas estruturas, nesse nível de consciência que os espíritos eles devem ter, né, equipamentos de uma lei que está muito além do que a gente concebe. A gente ainda não, a ciência ainda não entrou nisso, mas são leis também, né? Então devem ter equipamentos e toda uma noção de como que isso está estruturado. E lembrando que nós, seres humanos, aqui a sua voz ela vai mostrar, a gente já está na transição dessa dimensão consciência para uma outra dimensão que ele chama de superconsciência. Né? Então ele vai apresentar isso, que ele diz que agora a humanidade ela está agora na transição, está ali como se fosse o que o urânio é nessa transição, a humanidade ela está nessa transição para essa nova dimensão que é a superconsciência. Isso. Com isso, a eletricidade pode condensar os elementos do ar. Ora, sabeis que o ar contém justamente os 4 corpos fundamentais: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, que encontrais na base dos fenômenos da vida. Eles apresentam a propriedade de existirem no estado gasoso na atmosfera: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. O carbono nunca sozinho, né? Sempre com hidrogênio, né? Ou com oxigênio. Representados pelo nitrogênio e oxigênio em estado livre, e os outros estados de vapor de água. Acabou de falar o que eu falei aqui. H2O e gás carbônico. Né? Porque o hidrogênio, como gás sozinho, ele é tão leve que ele é expulso da atmosfera. Por isso que você só vai encontrar, se você tiver hidrogênio, o gás hidrogênio, se você solta na atmosfera, ele rapidamente é expulso do planeta. Ou ele combina rapidamente com o oxigênio explodindo, formando água e fazendo uma explosão. Isso. Prontos para encontrar toda a série de corpos secundários que ajudarão a formar o protoplasma definitivo. Isso é interessante que esses 4 elementos, né, o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os elementos mais abundantes do universo. Né? E das substâncias que têm 2 átomos, que é o caso H2O e o CO2, também são os mais abundantes do universo. Então, ou seja, os elementos propícios para a vida são os mais abundantes do universo. Então, o universo é realmente, provavelmente, cheio de vida. Isso são observações do mundo material, tá? do que a física e a astronomia nos colocam hoje, sem levar em conta o aspecto espiritual. Ora, vimos exatamente que esses corpos, por suas características de possuir pesos atômicos baixos, são os primeiros a serem introduzidos no círculo vital. Assim, pois a série dos trens eletrônicos da onda dinâmica degradada, ao chegar dos espaços, se encontrou em primeiro lugar com sistemas atômicos de estrutura cinética mais simples, ou seja, com o menor número de órbitas eletrônicas, os mais fáceis de serem penetrados e transformados em sistemas vorticosos. Isto é, em outros tantos germes da vida. Os átomos desses 4 corpos, mais obedientes e flexíveis ao impulso da energia radiante,
que chegavam foram, dessa forma, mais facilmente encontrados e escolhidos. Por isso, constituem os elementos fundamentais da vida. Verificais que é caráter essencial e comum a todos os compostos orgânicos o conter carbono como elemento mais importante, e com ele hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Toda a química orgânica está baseada... Foi. É só... Não, desculpa, termina, depois eu faço isso aqui. Eu queria ver se dá problema para acabar o parágrafo. Né? Acho que não, um parágrafo enorme. Um parágrafo enorme. E aqui ele está falando sobre essa questão do carbono. Vamos acabar só com essa frase aí. Não, a gente deixa para a terminação aqui. Com essa frase aí. Toda a química orgânica está baseada nos compostos de carbono. Né? E o carbono, ele é quando a gente estuda em química ou em física atômica, né? O carbono fica assim, bem no meio da tabela periódica, assim, em que ele combina de um lado e do outro. Né? Então, ele é bastante amigável. Né? E tem muita coisa hoje baseada no carbono. Né? Não só como ele é a base da vida nos hidrocarbonetos, carbono com hidrogênio, formando os vários hidrocarbonetos, que é toda a base da química orgânica, né? Como hoje o carbono sozinho, né, é o carvão, que é base de energia. Você hoje tem o grafeno, que é baseado no carbono, que as pessoas estão fazendo células fotovoltaicas, ou seja, transformar energia elétrica, energia solar em energia elétrica de alta densidade, né, de alta capacidade, extremamente leve, e o carbono é extremamente abundante, né? É fácil, né? Tem carbono o tempo todo. E nós mesmo tem carbono o tempo todo. Então, é interessante o que a ciência hoje está desenvolvendo com esses novos elementos, principalmente o carbono. Ele é uma fonte extraordinária de propriedades que pode revolucionar os nossos materiais, sabe? É interessante que aqui ele só está fazendo uma recapitulação, né? Não trouxe, a princípio, nenhuma informação nova. Ele só está repassando a ideia que ele já apresentou.